Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor, em uma semana que o São Paulo teve ali os seus primeiros desafios sem o Alisson, né? O Alisson, como todo mundo sabe, se machucou na semana passada na partida contra o Grêmio, e aí o São Paulo se viu de repente sem o seu principal jogador, né? Sem o seu jogador mais regular, principalmente nessa posição de volante. Bom, se a gente perdeu o nosso motorzinho do time, né, um jogador que faz diversas funções, tanto ofensivas quanto defensivas, e que até o momento, né, depois que o Zubeldia encontrou essa forma de jogar no 4-2-4, vinha sendo o jogador que viabilizava esse sistema, porque justamente o Alisson dava essa dinâmica no meio de campo, né, com a bola, rompendo linhas, conduzindo bastante bola, tendo um passe um pouco mais rápido, mais dinâmico, e sem a bola também sendo o jogador mais intenso, né, mordia muito o time adversário, tanto no campo ofensivo quanto no campo defensivo, recompondo as jogadas, né, os números, por exemplo, do Alisson, defensivos e ofensivos, não deixam dúvidas em relação a isso, né, um destaque, assim, impressionante, e o mapa de calor do Alisson, a mesma coisa, mas assim, se era ele que viabilizava praticamente esse sistema do 4-2-4 do Zubeldia, que vinha assim dando muito certo, sem ele o que fazer? Então esse desafio se apresentou para o Zubeldia e nessa semana, como eu disse, o São Paulo teve dois jogos, aí, duas partidas para tentar se virar sem o Alisson. Então o primeiro desafio do Zubeldia foi justamente tentar entender se ele acharia outros jogadores para fazer essa função do Alisson, mantendo o sistema do 4-2-4, ou se ele trocaria o sistema tático do São Paulo, de repente passando para um 3-5-2, e aí você consegue dar amplitude pelas laterais, jogando talvez com um volante só, colocaria Nestor, um Galopo, um Michel Araújo para fazer uma composição de meio de campo, ou se de repente poderia ir para um 4-4-2, montando o losango no meio, né? Você tendo ali na cabeça de área o Luiz Gustavo, que é um primeiro volante, e aí joga com dois meio-campistas apoiando, o Lucas, por exemplo, na ponta do losango e uma dupla de atacantes, mas até pela falta de tempo para treinar, né? Naturalmente, Zubeldia não teria tempo para treinar essas alternativas, ele optou por manter o 4-2-4. E se o 4-2-4 vai ser mantido, como eu disse, a gente precisa de alternativas, né? Seja no próprio elenco, seja indo para o mercado fazer contratações, alternativas que possam suprir essa carência e essa importância tão grande do Alisson no elenco. A primeira amostra dessa tentativa, que foi contra o Juventude no domingo passado, não foi tão positiva. O São Paulo viu acontecer algumas coisas que já não aconteciam há algum tempo na presença do Alisson, principalmente aquele buraco que fica no meio de campo. Uma das grandes críticas ao sistema 4-2-4 no papel é justamente porque esse sistema tende a deixar um espaço muito grande entre os volantes e o quarteto de ataque, né? O Calleri fica mais posicionado, o Lucas e o Ferreirinha mais presos nas pontas, o Luciano não é um meio articulador tão dinâmico, ele também é um jogador um pouco mais lento, e no jogo contra o Juventude a gente viu exatamente isso. São Paulo não conseguiu, tanto com a bola quanto sem a bola, dar aquela intensidade que o Alisson produzia, e aí o 0-0 ilustrou muito o que foi aquele jogo, né? O São Paulo, inclusive, teve algumas chances de sair com uma derrota de lá, teve a questão do VAR, depois teve bola na trave do Juventude. É óbvio que o gramado, em péssimas condições, também contribui para isso, para esse jogo do São Paulo, que é um pouco mais técnico de posse de bola, o gramado ruim prejudica bastante, mas nesse primeiro recorte, nessa primeira amostra do que poderia ser o time do São Paulo sem o Alisson, os sinais não foram lá muito positivos. O São Paulo acabou ficando no 0-0 contra o Juventude. Tanto que depois do jogo, percebendo a falta que o Alisson faria, e aí, obviamente, a comissão técnica também começou a pressionar um pouco mais nesse sentido de reforços, o São Paulo passou a se mobilizar mais, e a gente viu ao longo da semana não só a oficialização do Marcos Antônio como reforço, como também outras especulações envolvendo o nome de volantes, como, por exemplo, o Pô Fernandes do Boca Juniors, o próprio Thiago Mendes, que já é um nome que vem sendo falado há bastante tempo no São Paulo. Então isso mostra que a diretoria também está de olho nessa possibilidade de substituição do Alisson. Nesse jogo contra o Botafogo, mais uma vez sem o Alisson, o São Paulo enfrentou um time muito bom, né? Foi impressionante como o Botafogo vem fazendo um bom trabalho e vem se mostrando um bom time agora com o Arthur Jorge e vários reforços de peso, né? Não dá para comparar o poderio financeiro atual do Botafogo com o São Paulo, por exemplo. E mesmo sendo um desafio muito maior, jogando em casa, é verdade, com mais de 50 mil pessoas de novo no Morumbi,
o São Paulo, eu acho que agora, diferentemente do jogo contra o Juventude, passou a dar sinais positivos do que pode fazer e de alternativas que pode encontrar para suprir a ausência do Alisson. No primeiro tempo, a gente ainda viu o São Paulo um pouco perdido e um pouco menos intenso do que de costume. Eu acho que o Luiz Gustavo e o Bobadilla ainda estavam um pouco lentos demais, hesitando, tocando um pouco mais a bola de lado, sem ter aquele comportamento de romper as linhas do Botafogo, como, por exemplo, era a função do Alisson no time. E o Luciano, que também é um jogador de mais cadência, um pouco mais de lentidão, acabava recuando para buscar essa bola nos pés dos nossos volantes. Então, se a gente já tinha uma lentidão nessa construção e o Luciano vinha para trás também ocupar aquela mesma faixa de campo atrás da linha de marcação do Botafogo, que já estava rapidamente à frente do placar, isso acabava gerando com que o São Paulo ficasse com essa posse da bola meio numa zona morta, sem agredir tanto o Botafogo. O André Silva, que nem tem tanta característica de fazer um pivô e sustentar a posse de bola, como tem, por exemplo, o Caleri, ficava totalmente isolado lá na frente, no meio dos dois zagueiros do Botafogo, e o Ferreirinha e o Lucas, cada um em uma ponta, muito presos, né? O São Paulo acabou ficando refém de um jogo, porque o Botafogo esperava para sair no contra-ataque, de dar a bola no Lucas e no Ferreirinha e meio que torcer para eles individualmente acharem alguma saída. Já no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, a situação foi completamente diferente. E aí alguns motivos fizeram com que o São Paulo melhorasse substancialmente de desempenho de um tempo para o outro. O primeiro desses motivos foi que o Luiz Gustavo e o Bobadilla, ao contrário do que eles estavam fazendo no primeiro tempo, eles passaram a jogar de uma forma muito mais dinâmica, dando toque de primeira, Bobadilla principalmente se infiltrando na segunda linha, fazendo essa passagem no corredor para o Lucas vir jogar um pouco mais por dentro. E aí a gente percebeu, nessa zona do campo que tem o Lucas, o Ferreirinha e o Luciano, uma movimentação entre eles muito mais intensa e muito maior do que tinha sido no primeiro tempo. Se a gente pegar, e isso está disponível, por exemplo, na internet, os mapas de calor do Ferreirinha e do Lucas, comparando o primeiro tempo com o segundo tempo, a gente vai ver que na primeira etapa os dois ficaram muito presos pelas pontas. E na segunda etapa, justamente, eles vieram um pouco mais por dentro. E isso confundiu a defesa do Botafogo, a marcação do Botafogo, que estava controlando o jogo ali, esperando para sair no contra-ataque do São Paulo. Então os volantes nossos, o Luiz Gustavo e o Bobadilla, cresceram muito para o segundo tempo, passaram a jogar um pouco mais rapidamente e fazer essas infiltrações, que justamente era mais ou menos a função do Alisson, e o Ferreira e o Lucas, em vez de ficarem muito presos nas pontas, passaram a vir preencher esse meio e jogar um pouco mais por dentro. Não à toa, tudo isso combinado com a entrada do Caleri, que tem essa característica de prender a bola para esperar o time se aproximar muito mais do que o André Silva, não à toa essa combinação resultou no gol de empate do São Paulo, que foi justamente uma bola que o Caleri prendeu como pivô, o Lucas veio por dentro, costurou ali 2, 3 jogadores do Botafogo, e o Ferreirinha, que não estava tão aberto pela ponta, mas estava também mais infiltrado por dentro, recebe aquela bola e sai cara a cara com o goleiro do Botafogo para fazer o segundo gol do São Paulo. Depois disso, mantendo essas características, o São Paulo continuou melhor no jogo, teve ali 2 chances muito boas, né? A primeira com o Ferreira finalizando dentro da área, uma jogada que o Luciano abriu um pouco mais pela direita para fazer o cruzamento, e a segunda chance, o Luciano vindo por dentro finalizar, quando o Caleri abriu para fazer o passe da direita para o meio. Então, provando mais uma vez essa movimentação entre os jogadores do São Paulo, e aí sendo a boa notícia, né? Talvez depois da lesão do Alisson, foi sem dúvida o período de jogo ali, né? O segundo tempo contra o Botafogo, a grande notícia, né? De que talvez exista sim vida sem o Alisson, e o São Paulo vai conseguir encontrar boas alternativas para disputar contra os melhores times do campeonato, como é o Botafogo, de igual para igual, e aí achando soluções para repor a falta, evidente falta que faz o Alisson. Bom, se o time pode encontrar no próprio elenco algumas alternativas para suprir essa ausência, a diretoria, como eu disse, também foi ao mercado e anunciou já o Marcos Antônio para a posição de volante, para compor esse elenco do São Paulo. Marcos Antônio, um jogador muito interessante, de ainda 24 anos, que na minha visão pode funcionar também como esse motorzinho do time, principalmente na fase ofensiva.
É um jogador de muita qualidade técnica, que gosta dessa posse de bola, esses toques curtos para se aproximar, esse jogo associativo, e tem uma característica, como ele é muito baixo, né, ele tem 1,66 m, ele tem essa característica de se colocar ali entre os adversários, de conseguir, na velocidade e na agilidade, romper as linhas. Então, acho que ofensivamente pode ser sim um jogador que vai ser comparável ao Alisson. Defensivamente, não tanto, justamente por conta dessa fragilidade que ele tem física, né? Não que o Alisson seja muito grande, mas acho que o Alisson é um pouco mais forte do que ele. Agora, vamos lembrar que o Alisson foi um jogador que ele se reinventou na posição, ele era um atacante. Então, obviamente, o Marcos Antônio, com adaptação e com amadurecimento natural pela idade que ele tem, pode vir a desempenhar também funções defensivas e acabar nos surpreendendo nesse sentido. Mas o principal do Marcos Antônio, para mim, é essa qualidade técnica que ele vai ter como um volante para romper essas linhas conduzindo a bola ou com passes, principalmente na fase ofensiva. E os números dele, que a gente traz aqui para vocês, assim como o mapa de calor, deixam isso muito claro. Além do Marcos Antônio, todo mundo já deve ter visto que o São Paulo está interessado na contratação do Paul Fernandes, um volante do Boca Juniors, e aí com uma característica bastante diferente, até por questão de idade, de experiência. O Zubeldia já tinha falado em entrevistas anteriores que ele precisava de um volante diante da ausência do Alisson, da lesão, para chegar e jogar. E o Paul Fernandes é um jogador que tem experiência, é visto como um jogador de hierarquia, de liderança dentro da Argentina, já mais cascudo, vai fazer agora 33 anos no final desse ano, seria, até por pedido do próprio Zubeldia, segundo as informações, esse jogador para chegar e jogar. Ao contrário do Marcos Antônio, o Paul Fernandes tem características muito mais defensivas do que ofensivas, então ele viria para ser de fato um primeiro volante mesmo, para substituir de repente o Luiz Gustavo, que até pela idade, pelas condições físicas, não vai ter condição de jogar todos os jogos nesse calendário insano que a gente vai ter pela frente. Então, defensivamente, o Paul Fernandes viria para agregar muito nesse sentido sem a bola. Também é um jogador que tem qualidade de passe, é associativo, mas ele é muito mais de organização do time do que de intensidade. Então, acho que com isso, o São Paulo busca nos reforços o Marcos Antônio e o Paul Fernandes justamente as características que o Alisson tinha em um jogador só, o São Paulo vai buscar em dois jogadores. Como se o Marcos Antônio pudesse dar para o time as valências ofensivas do Alisson e o Paul Fernandes pudesse dar para o time as valências defensivas do Alisson. E os números do Paul Fernandes, assim como o mapa de calor, a gente já tinha mostrado no caso do Marcos Antônio, em relação ao Paul Fernandes, esses números e essa ilustração do mapa de calor também deixam muito claro a importância do Paul Fernandes e como pode ser muito eficiente sem a bola, justamente como um primeiro volante. Bom, seja utilizando os jogadores já do elenco, seja indo para o mercado, é fato que o São Paulo vai precisar achar alternativas, assim como fez nesse segundo tempo contra o Botafogo, para suprir a carência do Alisson. O calendário, como eu disse, fica cada vez mais difícil agora na frente e a gente vai ter um jogo duríssimo já contra o Fortaleza, que precede aí ao jogo de ida, né, contra o Goiás pelo mata-mata da Copa do Brasil. Não sabemos ainda se o Zubeldia vai poupar alguns jogadores, se vai com força máxima, correndo certo risco aí de repente ter uma perda para o jogo contra o Goiás, mas daqui para frente é assim, o calendário brasileiro é dessa forma, não é segredo para ninguém. Talvez seja uma oportunidade de o Zubeldia usar um pouco mais o banco de reservas, né? Ele não tem feito tantas alterações, é bem verdade que a maioria dos jogadores e a maioria das ocasiões em que os reservas têm entrado, o time acaba piorando ao invés de melhorar, e isso é um ponto de atenção. Eu sinceramente não sei se os jogadores reservas estão performando mal porque eles têm entrado pouco, ou se é o contrário, né? Se eles têm entrado pouco justamente porque estão numa má fase e aí o treinador não quer usar. Mas de uma forma ou de outra, o São Paulo, que tem um elenco relativamente equilibrado, com algumas carências, e bem homogêneo, né? Todos os jogadores são mais ou menos equiparáveis, né, entre titulares e reservas, se conseguir utilizar o elenco todo e poder contar com esses jogadores que vêm do banco, eu acho que se torna um time bastante competitivo. Se os reservas, como vem acontecendo, continuarem entrando muito abaixo dos titulares, aí acho que a gente já fica com um elenco muito limitado, né? Aqueles jogadores que a gente pode contar, e cai muito a qualidade técnica do time. Vamos torcer para que
talvez hoje, como uma oportunidade de rodar nesse jogo contra o Fortaleza, os reservas comecem a entrar numa nova rotação, numa nova fase, que certamente isso vai ajudar muito o time do São Paulo para o restante da temporada. Bom, pessoal, eram esses os assuntos do vídeo de hoje aqui no Papo 10 pelo canal do Arquibancada Tricolor. E se você não está inscrito, lembrando, se inscreve aí, deixa o like para todo mundo, fortalece o nosso trabalho. Bom final de semana para todo mundo, valeu pela audiência. Semana que vem tem mais. Tamo junto, um abraço.